Glória a Deus. Eu quero saudar a todos os meus amigos e irmãos em Cristo com a paz do Senhor. É um prazer que Deus nos concede de poder estar junto e poder, nesta noite, transmitir a boa e inerrante e infalível palavra de Deus, que Cristo disse que é lâmpada, que é pão que nos alimenta. E Davi disse, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quero desde já estar saudando aqueles que já estão participando conosco. Já vi o evangelista Wellington passar por aqui, Que Deus abençoe o evangelista Wellington de uma forma maravilhosa. E a todos quanto estiverem, a participar conosco, que vão estar, participando conosco nesta noite. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos esperar que mais gente, tá chegando aí. Já tem passado alguns irmãos. E hoje nós vamos falar sobre um personagem da Bíblia Sagrada que tem muito exemplo para nos dar, O nome dele é Jó. Jó. Só o nome dele já é um grande exemplo e já diz muito sobre ele, Eu gostaria de ler com vocês aqui em Jó, capítulo 42, versículo de números 1 ao versículo de número 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrado. Quem é aquele que, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Da verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora, porém, os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Glórias a Deus. O nome Jó é um nome hebraico que, segundo alguns entendidos do assunto, ele tem raízes, também na língua árabe, e significa voltado para Deus, Ele vem de uma raiz árabe que significa voltar, ou seja, voltar para Deus. Então, um dos significados mais comum e bonito que eu vi sobre o nome Jó é voltado para Deus. Também significa perseguido. Então ele era um homem perseguido e, mesmo assim, foi um homem voltado para Deus. Alguém que amava Deus. Alguém que viveu em uma época remota, muito distante. Segundo estudiosos da Bíblia Sagrada, das Escrituras, o livro de Jó é um dos livros mais antigos de todas as Escrituras. E vivendo lá naquela época, aquele homem, ele já nos deu bons exemplos. E nada melhor para nós do que seguir os bons exemplos das pessoas que estão ao nosso redor e que já passaram por esta terra, principalmente aqueles que estão com os seus nomes escritos dentro das Sagradas Escrituras. Porque
Estes homens foram escolhidos pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor Elohim Adonai, o Deus verdadeiro, para nos deixar bons exemplos. Se o nome deles vieram parar dentro da Sagrada Escritura, é porque eles foram dignos disso e Deus viu que eles tinham algo maravilhoso para nos deixar como exemplo. Então, o nome de Jó já diz muito sobre ele. E dentro da palavra, ele faz 4 confissões. E eu quero dizer que é muito importante, né, para Deus. E para nós também é importante. A confissão que nós fazemos sobre Deus. É importante demais, irmão. E você que está assistindo, a confissão que sai da sua boca, que você faz a respeito de Deus, a respeito da vida, a respeito de si mesmo, é muito importante. Então, meu querido e amado irmão, Jó, ele fez confissões aqui no seu livro, que é digna de ser apreciada e colocada em prática. O Senhor Jesus, né, o nosso Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, que em hebraico, né, ganha este nome. Yeshua HaMashiach, era assim que Maria, sua mãe, chamava ele. Era assim que o seu pai adotivo José chamava ele, né, pelo nome de Yeshua, ou Yahoshua, um nome é em hebraico, um outro nome é em aramaico. Então assim ele ganhava este nome. Então, o nosso Senhor e Salvador, ele disse no capítulo 10, versículo 32 do livro de Mateus, ele diz que todo aquele que o confessar diante do Pai que estás diante dos homens, ele o confessará diante do Pai que estás no céu. Mas todo aquele que o negar diante dos homens, ele o negará diante do Pai que estás no céu. Então você está entendendo e compreendendo o quanto que é importante eu fazer uma confissão positiva com a minha boca. Tem gente que diz assim: ah, eu sou um Zé Ninguém. Ah, eu sou um nada. Ah, eu não presto. A Bíblia Sagrada fala que isso é uma coisa terrível. Tem um ditado verdadeiro que diz assim, que o homem é aquilo que ele pensa, aquilo que ele diz, aquilo que ele acha, aquilo que ele fala que é. Se ele é uma pessoa vencedora e diz, não, eu sou um vencedor, eu posso estar até passando por luta, dificuldade, mas eu vou vencer. Esse é o destino dele. Ele vai vencer. Mas se ele diz assim, eu sou um derrotado, eu não sirvo para nada, eu sou um zero à esquerda, infelizmente é isso que ele vai ser. Por mais que as pessoas em volta dele diga, confesse diferente, mas não vai adiantar. Porque se ele próprio confessa que é um derrotado, não vai adiantar eu falar que ele é um vitorioso. Se ele próprio não acredita que ele vai vencer, que ele é um derrotado, não vai adiantar eu falar para ele que ele vai vencer, que ele tem possibilidade, porque ele já selou o seu destino com a sua confissão. Então é importantíssima a confissão que nós fazemos a respeito de Deus, de nós próprios, da vida. E Jó, ele faz uma confissão digna aqui, né? Então, nosso destino, a confissão que nós fazemos, ela sela o nosso destino. Porque Deus não traçou um destino para mim e um destino para você. Porque se fosse assim, Deus seria injusto. Deus traçaria um destino de felicidade, salvação e vitória, vida eterna para uns, e Deus traçaria um destino de doença, morte e todo tipo de catástrofe e o inferno para outros. Imagina bem, se destino existisse,
então Deus seria ruim, porque ele traçaria um destino bons para uns e ruins para outros. Então, o que eu acredito? Eu acredito que tudo na nossa vida é resultado de escolhas. Tudo na nossa vida é resultado de decisões. Eu acredito que a nossa vida é um papel em branco. E que ao nascer, Deus coloca uma caneta na nossa mão, na mão de quem nos cria, né? Enquanto criança, bebezinho, e depois que nos tornamos adultos responsáveis, a caneta passa para a nossa mão. E ela é fruto, a história que escreve, né? Os acontecimentos da nossa vida é fruto daquilo que nós aprendemos, das atitudes que tomamos, das decisões que tomamos, das escolhas que fazemos. Tudo na nossa vida traz um retorno, traz uma consequência, traz um resultado, seja bom ou ruim, seja benéfico ou maléfico, seja bênção ou maldição. Tudo que nós falamos, fazemos na nossa vida nos traz um retorno. Então, Jó, ele faz confissões. Ele era um homem voltado para Deus, conforme nós vemos aqui no significado do seu próprio nome. Um homem voltado para Deus. Mesmo sendo perseguido, era um homem voltado para Deus. Então, as confissões que fazemos com a nossa boca é muito importante. Né? É muito importante. Para quê? Para nós ter uma reviravolta, uma vitória. Eu tenho que fazer boas confissões. Em relação a Deus, eu tenho que fazer uma confissão, confessar a minha crença, a minha fé, a minha devoção, a minha credibilidade, o quanto eu nele creio, quanto eu nele confio, porque isso vai me trazer bons resultados. Isso vai me trazer vitória. Isso vai me trazer alegria. A Bíblia Sagrada fala em Provérbios que há poder nas palavras que saem da nossa boca, que elas têm poder de trazer vida ou morte. Elas são fonte de bênção ou de maldição, porque a palavra tem poder. Então vamos usar a nossa boca para fazer confissões positivas, né? A respeito de Deus. Não negativa, aquele tipo de, eu sou derrotado, aquele espírito, né, do patinho feio. Vamos deixar isso de lado. A primeira confissão que Jó faz, e que serve de instrução para mim e para você, é aquela que está no versículo 2, na parte A deste versículo, que diz assim: bem sei que tudo podes. Jó confessa aqui, queridos e amados irmãos e amigos que estão assistindo essa transmissão, ele confessa aqui o ilimitado poder de Deus. Eu gosto demais dos nomes de Deus dentro da Bíblia. E gosto muito. Eu fico pesquisando essas coisas e fico aprendendo e aplicando na minha vida. E um dos nomes mais bonitos de Deus, pelo qual ele é chamado na Bíblia, é aquele que está lá em Gênesis 17, quando Deus se manifesta a um homem de 99 anos de idade, que já estava completamente fraco e sem esperança. Ele precisava saber quem era este Deus que ele servia. Então Deus aparece, falou para ele e diz assim: Jó, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. El Shaddai. Esse é um dos nomes de Deus que eu gosto. O que significa El Shaddai? El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso. E significa também o Deus destruidor, ou seja, aquele que destrói os seus inimigos.
aquele que joga por terra e destrói os seus inimigos. Olha para o Antigo Testamento para você ver o que este Deus fazia com os inimigos dele. Fazia com aqueles que se opunha e queria destruir a ele, aos seus planos, a nação bendita de Israel. Olha para você ver. De ele enviar só um anjo, e este anjo matou 86 mil soldados. Já teve vez dele pegar 300 homens e fazer uma confusão tão grande no arraial dos inimigos, que eram incontáveis como nuvem de gafanhoto. E estes 300 homens não precisou dar uma espadada sequer. E dizimou o exército desses inimigos. Por isso ele é chamado de o Deus destruidor também. Então, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, Jó faz essa confissão. Bem sei que tudo podes. Meu querido que está assistindo essa transmissão, confessa isso com a sua boca. Confessa que você acredita que Deus pode todas as coisas. E não apenas confesse da boca para fora, mas procure a permitir que o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, aquele que nós vemos o seu nome em hebraico, aquele que estava presente no momento da criação, que esteve presente em toda a Bíblia e ainda está presente na nossa vida e nos dias de hoje, que o Espírito de Deus, ele possa produzir esta fé no seu coração, a qual possa te levar a falar com a boca e crer com o coração que realmente Deus, ele não tem um pouco de poder, que realmente Deus não é um dos que tem poder, mas que ele é o Todo-Poderoso. Acredite que ele pode fazer além do que você pensa, pede ou imagina. Acredita nisso. Porque é esta fé, né? É esta fé que vai fazer de mim, de você, uma pessoa vencedora. Quando eu confesso, eu acredito que Deus pode todas as coisas. Eu acredito que Deus pode me ajudar a pagar aquela dívida. Eu acredito que Deus pode salvar o meu casamento. Eu acredito que Deus pode me abrir uma porta de emprego. Eu acredito que Deus pode curar o meu filho, pode curar minha esposa, pode curar o meu marido, pode fazer uma grande obra, salvar meus parentes, libertar aquele da droga, do vício. Deus pode todas as coisas. Então essa confissão, ela é uma confissão maravilhosa. Sabe o que está acontecendo? Tem muita gente que já não crê mais nos milagres. Tem muita gente que já não crê mais no que Deus faz. Tem gente que não acredita mais que Deus pode curar, que Deus pode ressuscitar. Ressuscitar? Tem gente que acredita que isso é loucura. Tem gente que acha que isso aí é coisa que já aconteceu no passado, mas não acontece no presente. E eu acredito que isso já aconteceu dentro da minha própria casa. Não é ressurreição de nenhum ser humano, mas não sei se você vai acreditar, mas se você crê eu te falo, se você não crê também eu te falo, aí já é problema seu e Deus. Mas Deus ressuscitou dentro da minha casa com a oração de 3 crianças minhas que eu tenho, de um cachorrinho. Entendeu? Então se Deus se preocupou em ressuscitar um cachorrinho com 3 crianças orando, será que se você orar e pedir a Deus com fé, alguma coisa que você necessita, que você precisa, será que Deus não vai te atender? Sim, Ele vai te atender, sabe por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Jó falou aqui, bem sei que tudo podes. Jó falou que bem sei que tudo podes, Deus pode tudo. Não limite o poder de Deus com a incredulidade. Ah, não, Deus
pode isso, mas eu acho que aquilo ele não pode. Não, Deus pode todas as coisas. Deus tem na mão todo, absolutamente todo o poder. Então é assim que eu e você devem crer. Nós não devemos diminuir o poder de Deus, crendo em algumas coisas e descrendo em outras, confiando parcialmente no agir de Deus. Não, nós temos que crer inteiramente no Senhor. Glória a Deus por isso. Então, a primeira confissão de Jó, meu irmão, meu amigo, você assistindo, é essa: bem sei que tudo podes. Deus pode todas as coisas, né? Deus pode tudo, Deus tem poder para tudo. A segunda confissão que faz é ele confessa a impossibilidade dos planos de Deus serem frustrados. Olha o que ele diz ainda no mesmo versículo: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrado. Está entendendo, meu querido? Está entendendo, minha irmã que está assistindo? Está entendendo? Você que está aí do outro lado com medo das coisas darem errado, coloca na mão de Deus. Porque aquilo que é plano de Deus para a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, você pode ter certeza. Se as pessoas cooperar, vai acontecer. Se elas não cooperar, vai acontecer do mesmo jeito. Se o inimigo nosso, o diabo, quiser, vai acontecer. Se ele não quiser, vai acontecer do mesmo jeito. Porque o que é plano de Deus não pode ser frustrado. O que é plano de Deus cumpre, chega, se conclui e ninguém pode frustrar. Olha para você ver na história do passado, né? Tentaram frustrar os planos de Deus, tirar o povo de dentro do Egito. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Satanás colocou um intento maligno no coração de Faraó. Olha, esse povo está multiplicando demais. Faz o seguinte: todo menino que nascer daqui para frente mata. Mata. Não deixa viver não. Porque aí vai dar uma controlada nessa raça chamada hebreia que está dentro do Egito. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Faraó tentou impedir que o Deus tirasse o povo de dentro do Egito. Não adiantou. Deus enviou 1, 2, 3, 4, 5, 10 pragas. Aquele homem foi obrigado, rindo ou chorando, ele foi obrigado a deixar o povo sair. E no final ele arrependeu e foi atrás. Falou: não, eu vou atrás e vou desfazer o plano deste Deus dos israelitas. Eu vou atrás e vou impedir que este plano deles de sair daqui de dentro do Egito se conclua. Aonde estavam os israelitas, ele se deparou com uma manifestação sobrenatural do poder deste Deus. Ele viu as águas abertas do Mar Vermelho e o povo atravessando. E quando ele entrou dentro da água para poder destruir o povo, matar o povo, capturar o povo, as águas se fechar, ele e o seu exército morrem afogados dentro do rio. Você está atravessando o deserto? Você está atravessando o Mar Vermelho? Glorifica a Deus e atravessa, porque Deus tem vitória para você lá do outro lado. Você foi chamado para atravessar o Mar Vermelho, para ir para o deserto e está com destino a Canaã? Prossegue. O Mar Vermelho vai se abrir para você. Você está com a intenção de perseguir aqueles que estão com o destino de chegar em Canaã? Eu te dou um conselho: para com isso, porque senão Deus vai te fazer perecer no meio das águas. Eu te dou esse conselho. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados.
Olha para a história. Quantas e quantas vezes tentaram frustrar os planos de Deus? Tentaram matar, destruir, dizimar, extinguir a nação de Israel tantas e tantas e tantas vezes, não adiantou. No ano 70, o general Tito tentou fazer isso. Este livro aqui, Flávio Joséfo, História dos Hebreus, conta esse massacre. Se Deus não intervesse na história, Israel teria sido dizimada, completamente dizimada. Aqui está a história de alguém que viu isso acontecer, Flávio Joséfo, e narrou aqui nesse livro. Não adiantou. Não conseguiu. O diabo levantou várias ideologias, várias doutrinas, várias formas para poder frustrar os planos de salvação de Deus. Também não adiantou. Porque a verdade prevalece até a hora que a mentira, melhor dizendo, até a hora que chega a verdade. Chegou a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Chegou a verdade, a mentira desmorona. Alguns anos atrás, tem muitas pessoas que estão vivas aqui e ainda lembra dessa época. Adolf Hitler tentou dizimar novamente essa nação. Não conseguiu. Não conseguiu. Porque Israel é parte dos planos de Deus para a humanidade. E Deus tem um plano muito forte, especial, maravilhoso com este povo e com essa nação. E eles estão sendo conservados, preservados, porque deles veio as Sagradas Escrituras e veio o nosso Messias, o nosso Senhor e Salvador. E tem muita coisa para acontecer lá no futuro ainda, hein? Então não adianta ter. Nos planos de Deus não pode ser frustrado. O que Ele tem preparado para você, ninguém vai impedir. O que Ele tem preparado para a sua vida, ninguém vai conseguir impedir. Por quê? Olha a confissão que Jó faz. Nenhum dos seus, sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu olho para trás e vejo quantas pessoas cruzaram meu caminho e tentou impedir o que Deus tinha. Não adianta. Não adiantou. Não adiantou. Não impediu. Pode até tentar atrapalhar, mas não impede. Não adianta não. Deus passa por cima. Deus abre caminhos. Então, os planos de Deus não podem ser frustrados. Glória a Deus por isso. A terceira confissão que Jó faz ele confessa, que sua dolorosa experiência o capacitou a enxergar Deus melhor. Olha o que ele escreveu no versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir. Agora, porém, os meus olhos te veem. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que o nosso Deus, Ele é um grande instrutor. O nosso Deus, Ele é um grande ensinador. Ele está preocupado em formar nosso caráter. Ele está preocupado em nos ensinar grandes verdades. E a melhor maneira, uma das maiores maneiras, das maneiras mais, vamos dizer assim, forte, que Deus usa para nos ensinar as coisas, são as experiências da vida. São os acontecimentos do dia a dia. São os processos de tribulações, aflições, provações,
aos quais Deus nos submete, mas dele o mesmo Deus nos tira. Olha bem, se Daniel não tivesse sido julgado na cova, ele não podia dizer que Deus livra da boca dos leões. Se José não tivesse sido julgado lá no calabouço no Egito, ele não podia dizer que Deus cumpre sonhos. Se Jó não tivesse passado por tudo o que passou, ele não podia dizer para mim e para você que o nosso Deus, o Deus dele, que é o nosso Deus também, é um Deus de restauração completa. Porque Jó perdeu sua esposa, ou melhor, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu o prestígio da sociedade da época, perdeu os seus camelos, perdeu seus jumentos, perdeu suas ovelhas, perdeu seu gado, perdeu sua casa, perdeu tudo, só não perdeu a fé. E Deus devolveu tudo isso que ele perdeu em dobro. Em dobro. Então Deus não livra da cova, Deus livra na cova. Deus não nos livra da situação ruim. Deus nos provê salvação na situação ruim. Então, meu querido, tudo que serviu para ele dizer aqui, olha, antes de eu passar por tudo isso, eu te conhecia só de ouvir. Ou seja, eu tinha um bom conhecimento, um conhecimento maravilhoso. Agora, muito mais além que antes, eu tenho mais para falar. Eu tenho mais experiência para poder contar. Por quê? Porque olha tudo que ele passou. E ele não perdeu a fé. Manteve firme. Foi perseverante. E Deus honrou ele. E Deus abençoou ele. E Deus deu para ele em dobro tudo que ele perdeu. Olha bem. O Jó, de antes, da experiência, podia falar sobre Deus, que ele era bom, que ele era maravilhoso, que ele era um só, em oposição aos deuses dos cananeus, porque eles eram politeístas, criam vários deuses. Podia dizer tantas e tantas maravilhas sobre este Deus, só que ele não podia falar que este Deus devolve tudo, que este Deus cura, que este Deus pode até tirar 10 filhos, mas ele devolve 20. Pode até fazer a manada ir embora e deixar ele embora, mas que ele devolve o dobro. Ele não podia dizer isso. Mas este Jó, aflito, que venceu a aflição, ele podia sentar com alguém lá da época e dizer assim, olha fulano, eu tenho para dizer para você que este Deus ele é maravilhoso. Olha, eu perdi tal coisa, eu passei por isso, eu tive tal enfermidade, Deus me curou, Deus me restaurou, Deus me libertou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Ele podia dizer porque ele passou. Então, agora ele tinha um conhecimento, ele via mais claramente quem era este Deus que ele servia. Então, a terceira confissão que ele faz é essa. Ele confessa que a sua dolorosa experiência fez com que ele, capacitou ele a enxergar Deus mais claramente. Sabe por que às vezes você está passando por tanta coisa ruim? É para a sua fé ser fortalecida. Sua emuná ser fortalecida. Ser ampliada. É para você ser fortalecido. É para você, mulher que está aí do outro lado, que já chorou muito e não sabe o porquê de tanto sofrimento. É para você ser fortalecida na sua fé. É para você testemunhar lá na frente que você tem um Deus grande.
Você tem um Deus maravilhoso. Você tem um Deus verdadeiro. Você tem um Deus que te permitiu passar por situações dolorosas, mas você vai ter argumentos e uma história bonita para contar e mostrar como ter essa situação. E aquele que está aflito te ouvindo vai poder falar, não, eu tenho esperança, porque aquela pessoa passou por uma situação muito pior do que a minha e venceu, eu também vou vencer. Então Jó faz essa confissão. Aleluia. Eu quero ler um texto aqui de Hebreus 5, 8 ao 10 com você. Hebreus 5, 8 ao 10. Olha o que diz aqui este texto da Bíblia Sagrada, aqui na epístola, né, do autor desconhecido de Hebreus 5, 10 ao 8. Olha o que diz aqui este texto, que serve para mim e serve para você. 5, 10 a 8. Diz assim: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Não, 8 ao 10. Estou lendo errado. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Está falando de Jesus, viu? Está falando de Yeshua, o Filho de Deus. Você não está compreendendo por que está sofrendo? Você reclama por que você está sofrendo? Deixa eu te fazer com educação. Não estou te afrontando, mas eu e você é melhor do que Jesus? Nós não somos. Se Deus permitiu ele sofrer, por que ele vai poupar eu e você? Se o próprio filho dele passou por essa experiência, por qual motivo eu e você vai ser livre? Então, olha bem, o foi submetido a essas experiências para poder aprender. E você não pode passar e aprender com essas experiências. Olha bem, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos aqueles que obedecem. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus chegou ao nível que chegou. Foi e é o nosso único e suficiente Salvador. Autor e consumador da fé, porque passou por esse processo e foi aprovado. Mas antes de ser aprovado, ele foi provado. Quer ser aprovado? Primeiro aceite a prova, passa no teste. Permita ser provado, passa no teste. Depois você é aprovado. Então, o próprio Filho de Deus, ele aprendeu com as coisas que sofreu. A última confissão para nós finalizar que Jó faz, né? Aqui é a seguinte: diante da grandeza de Deus, Jó, ele confessa humildemente sua pequenez. Então, irmão, essa é outra confissão que ele faz. Aqui do texto que nós lemos, olha o que ele fala. Vamos reler aqui para nossa recapitulação e consideração nesta noite. Capítulo 42, versículo de número 6. Olha o que diz. Só um minutinho, estou procurando aqui, nós vamos chegar lá. Capítulo 42, 6, diz assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então ele confessa aqui diante da grandeza de Deus, ele confessa sua humildade e sua pequenez. Olha as palavras de Paulo. Ele disse assim: quando eu penso que eu sou grande, né? Que eu sou o burro, que eu sou o bambambam, que eu tô forte, aí eu tô
fraco. Mas quando eu penso que eu estou fraco, que eu sou pequeno, que eu não me exalto, aí eu sou grande. Porque é assim que funciona a matemática de Deus. O menor é o maior. E o que pensa que é maior é o menor. O que se exalta, Deus humilha. E o que se humilha, Deus exalta. É assim que funcionam as coisas de Deus. Então, meu querido, essa é a confissão que ele faz diante da grandeza de Deus. Diante desta manifestação esplendorosa que Deus fez na vida dele. Ele diz, eu me arrependo, me abomino no pó e na cinza. Ele ficou mais humilde ainda, depois de tudo o que ele passou. Pior que tem gente, é que quando Deus castiga e prova ele, aí que ele fica mais endurecido, mais rebelde, mais revoltado, mais incrédulo ainda. E deveria ser ao contrário. Uma criança, depois que o pai dá uma correção nela, né? A tendência dela é melhorar. Ela refletir e falar, eu não posso fazer mais aquilo, não posso agir mais daquela maneira. Meu pai me corrigiu, minha mãe me corrigiu. Eu tenho que mudar meu rumo. Ele aprende. Ele aprende. Então tem gente que não aprende, mas aceita e se humilha debaixo da potente mão dele. Você que está aí me assistindo e tem um vício, ou você se humilha diante de Deus para ele arrancar esse vício da sua vida, ou este vício vai te destruir, vai te levar para um lugar onde você não quer. Seja humilde, chega diante dele. Você que está desviado, volta para a presença do Deus que te chamou. Não permaneça longe, distante, desobedecendo a palavra. Porque o preço que você vai pagar, se você permanecer assim até o final da sua vida, vai ser muito alto. E Deus não quer que você pague ele. Para isso ele enviou Jesus para pagar o preço para você ser salvo. Agora basta você ser humilde. Só isso que ele quer. E Jó nos dá essa lição. Por isso me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Volte-se para Deus enquanto é tempo. Volte-se para o Senhor, o nosso Deus, o nosso Elohim, o nosso Adonai, o nosso Deus único e verdadeiro, através da pessoa do Salvador Jesus. Volta para Ele com fé e receba as grandes bênçãos e maravilhas que Ele tem para a sua vida. Então fica aqui essas 4 confissões de Jó, para minha fé crescer e a sua fé crescer, para o meu crescimento espiritual e para o seu, meu querido irmão e amigo que está assistindo. Faça dessas palavras uma escada para você subir. Faça dessas palavras uma mola para te jogar para cima. E saia desse buraco que você está pela fé. Se humilha, porque Deus vai te exaltar. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus mudou a sorte de Jó, né? Capítulo 42, 10 ao 17 fala, enquanto ele orava pelos seus amigos, né? Por causa da paciência de Jó, da sua fé, né? E por ele confessar a grandeza de Deus, o nome de Deus, a fé em Deus, o poder de Deus. Então abra sua boca e começa a confessar, eu creio em Deus, eu creio que Ele vai mudar, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu dependo dEle, eu sei que Ele me ama, Ele não gosta do pecado, mas Ele ama a mim, pecador. Começa a fazer esse tipo de confissão, voltar-se para Deus e você vai ver a sua vida ser transformada. Bondoso e eterno Deus, ó Senhor Deus Altíssimo,
Em nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesus, o nosso Senhor, eu te peço em favor desta pessoa que está escutando, ouvindo esta nossa mensagem desta noite. Ó Senhor, são muitos os motivos que às vezes as pessoas têm para ficar para baixo, para confessar negativamente a derrota. Mas nessa noite nós falamos de grandes motivos que o Senhor nos dá para esta pessoa abrir a boca e confessar sua grandeza, confessar seu poder, confessar fé no Senhor e receber da parte do Senhor a recompensa através da manifestação do seu poder. Eu oro por esta pessoa, Senhor, que está com pensamento negativo, que não consegue sorrir, que não consegue, meu Pai, ver o bem, que não consegue, amado e eterno Deus, levantar a cabeça, erguer a cabeça. Eu te peço em favor desta mãe, deste pai, que está preocupado com seu filho, que está desempregado, que está sufocado, angustiado, e pensando o que será de mim, o que será da minha família. Eu oro e peço ao Senhor que livre essa pessoa dessa aflição, assim como o Senhor transformou o cativeiro de Jó e mudou tudo, Senhor. Muda isso, a história da vida dessa pessoa. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. A paz do Senhor, eu te peço, por favor, compartilha esta mensagem com seus amigos, porque eu tenho certeza que ela falou com você, falou comigo e vai falar com outros. A paz do Senhor e Deus te abençoe.